Fala galera tricolor, sou o Vinícius Toledo, estou aqui para mais um bate-papo no nosso canal, mas antes quero pedir aquela força para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações, deixem um likezinho em cada um dos nossos vídeos e, é claro, manifestem as suas opiniões no campo de comentários. Afinal de contas, a voz da arquibancada é a voz de Deus, a torcida tricolor é o maior patrimônio do Fluminense e por mais que um ou outro engravatado não goste, mas jamais nos calarão. Correto, galera tricolor? Vamos lá. Primeiro papo de hoje é o seguinte, é a questão do comando técnico do Fluminense. Já passou da hora da diretoria decidir. Por mais que o presidente Mário tenha sinalizado que é com o Marcão até o fim, até pode ser com o Marcão até o fim, mas a diretoria tem que correr atrás de um nome para 2021. Eu não tenho mais dúvidas com relação a isso. É muito necessário até por questão de planejamento. Eu já expliquei isso aqui num outro vídeo. Se o Fluminense conseguir uma vaga para pré-Libertadores, ele já vai ter que jogar uma semana após o término do Campeonato Brasileiro, o jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, ou seja, são 2 quartas-feiras ali depois do término do Brasileiro. O Fluminense, caso consiga essa vaga para a pré, já vai ter jogo ali eliminatório, 2 jogos eliminatórios ali para decidir a vida. Então assim, não dá para marcar bobeira. E aí o pessoal chega a falar, ah, Vinícius, mas não tem dinheiro, que não sei o que, mas pera aí, o Odair Hellmann, ele saiu do Fluminense, mas a ideia, né, do clube, da diretoria, era de renovar com o Odair, ou seja, havia uma verba ali destinada para o pagamento do Odair e da comissão técnica dele, e essa verba hoje não está sendo utilizada. Essa é a lógica, correto, galera? A gente tem também ali algumas situações como o Hudson, o contrato dele acaba no final de fevereiro. Tem ali Felipe Cardoso, Caio Paulista, já teve a saída do Digão também, é menos um peso na folha. Então assim, gente, tudo bem, dinheiro tá difícil, a gente sabe das dificuldades do clube, mas, presidente Mário, tá na hora de trazer um técnico aí, fazer um investimento maior nesse comando técnico. Contrata menos jogadores, mas traz um técnico como o Thiago Nunes, por exemplo, que foi um cara que deu certo lá no Atlético Paranaense, não deu muito certo no Corinthians, mas, segundo falam, porque também a coisa estava meio bagunçada lá internamente e o pessoal meio que, sei lá, né, meio que boicotou o Thiago Nunes, né, os jogadores e tudo. É o papo que rola aí nos bastidores aí pela internet, né, entre torcedores corintianos. Mas, assim, é um nome, tô dando um exemplo aqui. Então, assim, tá na hora de trazer um técnico. A gente vê alguns outros exemplos aí, o Cuca lá no Santos, o que ele tá fazendo lá com o Santos, cheio de dívidas, né? E ali é uma situação semelhante à do Fluminense, com muitas dívidas e aproveitando muitos garotos da base e realizando apenas contratações ali pontuais. Até porque o Santos ficou limitado aí nessa questão de contratar por conta de questão de dívida lá que foi acionada pela FIFA e tudo. Então, gente, tem que investir num técnico. Isso aí é um fato. Até para ir um técnico com perfil que saiba utilizar essa garotada da base, que sobe da base. E por falar na base, gente, por que ainda insistem com Felipe Cardoso, Caio Paulista como opções imediatas para os jogos? Nessa vitória sobre o Sport, o Marcão tirou da cartola ali Felipe Cardoso, Caio Paulista. O Caio Paulista, foi dominar uma bola na esquerda de canela, a bola saiu pela lateral, patético. O Felipe Cardoso recebeu um cruzamento, um dos momentos raros até de construção de jogada ali do Fluminense no jogo contra o Sport. Quando conseguiu sair uma jogadinha ali, Felipe Cardoso chega atrasado, dividindo com o zagueiro, um horror. Então, assim, por que o contrato do Felipe Cardoso acaba no final de fevereiro? O que ele vai agregar em que ainda? O Fluminense tem mais 8 jogos pela frente nesse brasileiro. Por que tem que insistir com esse cara? Bota logo o garoto ali, o John Kennedy. Por que não bota logo?
Pô, o garoto tá voando aí na base do Fluminense, ajudou pra caramba o time sub-23 e, assim, não tem como fugir disso. 2021 vai ter que utilizar o John Kennedy, não tem mais como. O garoto tá voando ali na base, não tem mais como segurar esse garoto ali. Tem que jogar no profissional. Então por que já não coloca agora? Começa a bater cabeça agora nessa reta final do Brasileiro, né? Usa esses últimos jogos do Brasileiro, por mais que a gente esteja buscando uma vaga na Libertadores aí, a gente sabe da importância e isso, de certa forma, acaba se transformando num peso ainda maior, aumenta a responsabilidade, joga mais pressão, mas é a hora de botar esses garotos aí, um ou outro, para jogar já, né? Não tem mais como fugir disso. Até porque é uma temporada atípica, porque ela vai ser corrida. Então, não, assim, como tem todo esse contexto, né, de não ter férias, dos caras nem respirarem quando terminar o Brasileiro, isso aí requer medidas ali mais ousadas, medidas, algumas decisões até precoces, né, como antecipar ali a promoção de um ou outro jogador da base. Eu não tenho mais dúvidas disso. Será que alguém ainda tem dúvida? O que o Felipe Cardoso, o Caio Paulista, o que esses caras têm para agregar? Por que a diretoria ainda está analisando, né, se vai renovar com Caio Paulista e Hudson? Isso é um absurdo, gente. Então, assim, a gente tem que cobrar assim, um planejamento da diretoria do Fluminense. O presidente Mário concedeu a coletiva aí na última sexta, mas pelo menos para mim não me convenceu muito em diversos pontos ali, e assim, mas assim, não há como, a gente tem que cobrar. O Fluminense pode não ter um elenco espetacular, nada, mas tem uma boa divisão de base, tem situações ali que você pode se livrar agora, como o Felipe Cardoso, Caio Paulista e Hudson, então já sobra mais verba, pelo menos é o que a gente imagina, né? O presidente também falou que vai aumentar ali a folha salarial para 2021. Então, gente, a hora é essa. O que estão esperando ainda para realizar algumas mudanças nesse futebol do Fluminense, já visando o 2021? Então, assim, tá mais do que na hora. Não dá mais para dormir no ponto, não. E a gente tem que perturbar a diretoria, sim, né? Com responsabilidade, de forma construtiva, mas a gente não pode ficar calado, de braços cruzados, assistindo tudo isso aí que a gente tem visto, né? Não dá mais. O Fluminense aí está capengando agora, justamente quando não poderia capengar. Tem uma sequência de jogos agora contra times da zona de rebaixamento. Volto a falar, com todos os problemas, com todo esse futebol horroroso que o Fluminense jogou contra o Sport, o Fluminense tem a obrigação de fazer muitos pontos nesses jogos. Eu até comentei aqui num outro vídeo que o Fluminense teria ali tem 6 jogos aí, entre esses 8 que faltam, tem 6, né? Na verdade não, 9 que faltavam, quando eu fiz o vídeo, faltavam 9, incluindo o jogo do Sport, né? Então eu coloquei ali Sport, Coritiba, Botafogo, Goiás, Bahia e Fortaleza. Esses 6 jogos aí são 18 pontos. Eu coloquei como projeção aqui que o Fluminense tem que conquistar 14 pontos nesses 18. Já conquistou 3. Então faltam 11 em pelo menos 15 aí que é para disputar. E teria que buscar mais 2, 3 pontos aí nos jogos contra o Ceará, Santos e Atlético Mineiro. É possível sim, gente. A gente pode discutir um monte de situações, né? Que o Fluminense não foi projetado para conquistar vaga na Libertadores na atual edição do Brasileiro, concordo, eu sempre falei isso, só que o Fluminense construiu uma pontuação durante a competição, e agora o que tem de jogos agora para terminar o Brasileiro permite o Fluminense sonhar sim e coloca, de certa forma, uma obrigação ali para o Fluminense conquistar essa vaga. Então, assim, não há como fugir disso não, tá? Então vamos lá, galera. É planejamento, é buscar vaga na Libertadores, e a gente vai seguir aí em cima, cobrando sempre de forma responsável, saudável, mas sempre visando um Fluminense forte e vencedor. É isso aí, galera. Um grande abraço, saudações tricolores e tamo juntos, galera.